No meu consultório, eu recebo constantemente pacientes reclamando que fizeram procedimentos de harmonização e, no entanto, em menos de 4 meses, o procedimento parecia que nem tinha feito nada. O efeito já tinha acabado. Já aconteceu isso com você? Aqui agora eu vou dar uma pequena aula para você entender o que acontece e quais são os motivos pelos quais o procedimento estético muitas vezes ele não dá resultado. Bom, quando nós procuramos alguém para fazer, né, um procedimento estético, é porque normalmente nós estamos incomodados com a nossa aparência, né? Com aquilo que eu estou vendo. Qual que seria essa camada? É essa daqui, né, que a gente está enxergando, que seria toda essa parte aqui, ó, que chama-se epiderme. Isso é o que nós enxergamos quando nós olhamos no espelho, certo? Só que observe que abaixo da nossa epiderme nós temos várias estruturas. Nós temos o osso, periósteo, gordura profunda, eu tenho ligamentos, eu tenho a parte muscular, eu tenho gordura superficial, eu tenho o conjunto da pele que compreende derme e mais 5 camadas e a epiderme, que é o que nós enxergamos. E você sabia que o nosso envelhecimento, ele começa de baixo para cima, ou seja, de dentro para fora? E na maioria, os procedimentos estéticos, eles são realizados como? De fora para dentro. Só que se eu quero envelhecer com saúde e qualidade, eu preciso pensar em como está a minha estrutura interna. E aqui, olha, nessa curva do envelhecimento, eu vou mostrar para vocês como que se dá esse envelhecimento e como que acontece isso e como acontece, tá? Então aqui, olha, nós temos a curva de envelhecimento, vamos pensar nos homens primeiro. Todos nós começamos a envelhecer com 25 anos de idade. A partir dos 25 anos, quando a pessoa tem uma boa alimentação, uma vida mais regrada, isso fica um pouquinho mais tarde, lá para os 30 anos. Mas a grande maioria, com 25 anos, a gente já começa a ter perdas estruturais. Essa perda, ela é 1% ao ano, e essa curva linear do envelhecimento, ela é para homens, tá? E no nosso caso, né, em nós mulheres, como que acontece o nosso envelhecimento? Começamos com a mesma idade, 25 anos, 1% ao ano. Depois, com 35 anos de idade, nós já temos a primeira fase do climatério, e aí esse percentual ele passa a ser 1,5% ao ano. Com 45 anos, essa porcentagem aumenta para 2%. E com 55 anos, devido ao processo da menopausa e todas as perdas estruturais que acompanham, estrogênio, progesterona, testosterona, colágeno 1, 2, 3, elastina, fibroblasto, enfim. A nossa curva, além de ter toda essa perda, com 55 anos você tem pelo menos 20% a menos. Ou seja, para que a gente realmente consiga gerenciar o envelhecimento, é muito importante eu pensar, principalmente a partir dos 35 anos, eu começar a gerenciar essa base estrutural. Isso tudo que eu estou conversando com você é para te mostrar por que é importante eu preocupar. Quando eu quero harmonizar, quando eu quero revitalizar, eu tenho que pensar nas minhas estruturas. Gente, olha bem para essa imagem. Olha o que acontece conosco apenas na parte óssea. Não estou nem falando das outras estruturas. À medida que nós vamos envelhecendo, né, o tempo, esse processo de perda óssea, ela vai aumentando de forma progressiva. Quando nós nascemos, até a fase adulta, os ossos crescem até chegar a essa fase. É onde a gente chega aqui aos 20, né, 22 anos, até os 30 anos, a gente está aqui com esse osso todo formado. Só que, como há uma degeneração com o passar do tempo,
do mesmo jeito, né, que ele aumentou, ele teve um crescimento, né, até a fase adulta. Com o passar do tempo, começa a acontecer o contrário. Há uma reabsorção dos ossos. E aí perceba, só na parte do orbicular dos olhos, gente, olha o que acontece com a gente. E aí, automaticamente, o que vai acontecer com os meus coxins de gordura? Eles também vão diminuir. Nessa imagem aqui, ó, eu tenho, né, justamente essa perda a partir dos 35 anos. Olha como está, né, a modelagem aqui dos meus coxins de gordura. Aqui já começou a ter uma perda muito pequena, mas a gente já consegue ver alguns espaçamentos. O que acontece aqui? Olha, a gente tem, já começou aos 35 anos, porque lembra que com 25 anos eu já entrei naquele processo, né, de perdas estruturais, já tenho aí uns 10%. Aos 35 anos a gente já começa a ver que há um movimento desses coxins de gordura. Passado mais 10 anos, 45 anos, na grande maioria, a gente já está desesperado querendo fazer algum procedimento para poder melhorar. Por quê? Porque a gente já começa a perceber algumas ações do tempo, né? Bigode chinês já começa a ficar marcado, linhas de marionete, o jaw, né? Ele já começa a pesar aqui. E entre 45 anos e 55 anos, a grande maioria, né, de nós mulheres já passamos pelo processo do climatério e estamos no processo da menopausa. E aí, lembre-se, a partir daí, né, infelizmente, é só ladeira abaixo mesmo, se a gente não fizer nada, né? Então, a ideia aqui é justamente a gente entender e compreender que o envelhecimento, ele se dá de dentro para fora. Então, quando você começa a ficar incomodado, é porque o seu rosto antes, que estava todo certinho, ele vai tendo, né, a degeneração natural, né, fisiológica mesmo, e aí a gente começa a sentir esse movimento do derretimento. E aí toda a nossa face, ela começa a perder contorno, né? O viço da pele já não fica mais a mesma coisa. Então, o meu intuito aqui é mostrar para você o seguinte, que a gente não pode desconsiderar essa linha do tempo, esse percentual de perda de qualidade de colágeno. Muitas pessoas têm essa preocupação de fazer a reposição de colágeno, mas só que ela pensa apenas no colágeno tipo 1, que é o mais abundante em nós. Mas conforme nós já vimos até aqui, a gente tem perda de osso, coxins de gordura, músculo. Todas as minhas estruturas estão sofrendo um afrouxamento. Então, qual que é a ideia? O que eu posso fazer para que isso se perdure por mais tempo? Envelhecer com saúde, com qualidade, com uma pele mais bonita, mais estruturada. Eu preciso me preocupar com toda certeza com essa base. Aqui, ó, nessa outra imagem, eu fiz questão de trazer para vocês, porque olha aqui, né? Quando você tem também muita perda de massa muscular, você acaba desenvolvendo sarcopenia. Tá vendo? E aqui, olha, nesse outro gráfico pequenininho do lado aqui, eu também fiz questão de deixar para vocês verem, porque aqui mostra o seguinte, a partir de quando que essa perda em nós fica mais acentuada? A partir dos 40 anos. Então, entre 40 anos e 70 anos, eu tenho mais de 24% de perda muscular. Gente, somando tudo isso, é impossível não aparentar, né, a velhice. E pior do que isso, sentir a velhice, perder mobilidade, sentir dor de articulação, né? Porque, assim, no meu conceito de trabalho, eu gosto muito de frisar que vai muito além desse derretimento da pele que a gente fica tão incomodado. A gente sempre deveria pensar o seguinte: envelhecer é um processo, não tem como eu fugir dele, né? A menos que a gente morra antes, né? Então, assim, se quer estar sempre esticadinho, vai ter que morrer mais jovem. Mas envelhecer, ele faz parte de todos esses processos que a gente está conversando aqui.
Hoje, graças a Deus, devido a mais informações que a gente tem, nós temos hoje cosméticos, nutracêuticos, né, de alta qualidade, procedimentos estéticos, tecnológicos, que também ajudam a gente com essa questão do tempo. Mas perceba, se eu não cuidar da minha base, se eu não cuidar por dentro, todo e qualquer procedimento que eu fizer estético, eu vou ter muito pouco resultado. Eu sou doutora Val Mendes, dermaticista, psicanalista, trabalho nesse segmento da saúde e da beleza há 34 anos. E a minha experiência clínica e vivendo a menopausa, né, porque hoje eu tenho já 3 anos de menopausa, eu senti as alterações na minha pele, no meu corpo, no meu cabelo. Então, hoje eu posso dizer para você com toda certeza, se eu quero envelhecer bem, eu preciso cuidar da minha base. Eu preciso aumentar a minha produção de colágeno 1, 2 e 3. E por que eu tenho que pensar no 2 e no 3 também? Porque eu quero envelhecer com saúde, eu quero envelhecer com qualidade, eu quero ficar bonita, manter a aparência mais jovem e eu também quero ter qualidade de vida, né? Eu não tenho como estar nessa idade e querer ficar exatamente assim. Hoje na internet o que a gente mais vê são imagens mentirosas, né? Porque é impossível você estar na faixa de 60, 70 anos e voltar a ter um rosto de 30. Aqui, nessa outra imagem azul que está aqui, ó, é só para mostrar para vocês. Aqui, olha, você observa que quando nós somos mais jovens, essa linha nossa, né, abaixo dos olhos, no arco do zigomático aqui, a gente tem ele mais projetado. Com o envelhecimento, há o derretimento, e aí o rosto da gente acaba tomando essa forma mais quadrada, porque todos os coxins de gordura, né, eles acabam cedendo, perda óssea, muscular, coxinha de gordura, ligamento, então tudo isso faz com que desça para o centro. O envelhecimento ele é de cima para baixo, de fora para dentro, né? E aí, falando com relação a você conseguir devolver parte do que você já perdeu. Eu trabalho com harmonização integrativa. Então, o que eu procuro ensinar? Tanto para os meus alunos, quanto para as minhas pacientes. Que é necessário você preocupar com essa base, que eu estou falando, né, desde o começo, para que você consiga manter a aparência mais jovem por mais tempo. Falando um pouquinho de mim, eu tenho 53 anos. Trabalho há 34 anos com harmonização, com pele, né? Não com harmonização, né? Eu trabalho 34 anos nessa área da saúde e com estética. E trabalho hoje, né, com harmonização também. E embora, né, eu já sou menopausada, eu, né, já tenho aí um processo do envelhecimento instalado em mim, porque eu já passei dos 50, eu ainda até hoje não fiz nenhum procedimento estético direto no meu rosto. Mas por que eu estou chamando a atenção disso? Podia estar mais bonito? Podia. Podia, de repente, estar mais esticado? Podia. Só que eu gosto da naturalidade. Então, eu sempre falo para minhas pacientes, enquanto você olhar para o espelho e você gostar do que está vendo, continue o tratamento. Então, assim, o que eu faço? Suplementação, cuidando da parte óssea, da parte muscular, dos ligamentos, da elastina, para poder ter, né, essa sustentação por mais tempo. E o meu home care diário também, que faz toda a diferença, principalmente pensando na estabilização do pH da pele, para que o meu produto ele realmente consiga fazer diferença. Essa imagem aqui, eu quis trazer ela pelo seguinte: com o envelhecimento, às vezes a gente fica muito preocupado em injetar. Ai, nossa, o que eu posso colocar? O que eu posso fazer? Se eu colocar um ácido hialurônico, se eu colocar um fio de PDO para dar uma esticada, assim, será que fica bom? Gente, tudo isso é meio que apagar incêndio, sabe? Assim, apagar o problema que você está vendo ali imediato. Lembre-se que nada do que você fizer vai parar o seu envelhecimento. Você pode fazer o melhor procedimento estético, o envelhecimento ele está lá, dia após dia, 24 horas por dia. Então, se eu penso na minha estrutura e se eu melhoro a qualidade da minha pele, você vai observar que, embora você tenha mais idade,
não vai te incomodar tanto quanto você imagina. Eu trouxe algumas imagens para vocês observarem que realmente isso é uma verdade. Quando você olha para essa imagem aqui, né, essa senhora, depois de um tratamento, o que chama mais atenção? Ela não parece uma criança, e nem parece uma mulher jovem. Mas o que está bonito? A pele, né? A diferença da pele. Ela ganhou ali uma remodelação facial. Uma outra imagem que eu trouxe aqui para vocês observarem também. Observe essa pele e essa daqui. O que chama mais atenção na mudança? A qualidade da pele. Então, quando a gente quer de verdade ter um efeito rejuvenescedor na pele, eu preciso pensar nas minhas estruturas e de melhorar a qualidade da minha pele antes de fazer qualquer procedimento de harmonização. Porque se você pensar dessa maneira, você vai estar agindo de uma maneira que o seu corpo vai conseguir responder, né, de uma maneira mais rápida, e você vai estar dando nutrientes, aminoácido, vitamina, proteína, e é tudo que o seu corpo precisa. Nessa imagem, então, o que eu quero chamar a sua atenção? Foi quando a gente começou a conversar, que nós devemos nos preocupar com todas as nossas estruturas, não apenas com aquilo que eu estou enxergando, porque o envelhecimento ele é de dentro para fora. E se eu cuido de mim, né, se eu penso dessa forma, eu vou conseguir fazer com que esse envelhecimento, a aparência dele, ele demore mais, né, a me incomodar. E não é só isso, gente. Eu não posso ter uma pele bonita se eu não estou saudável. Então, é muito comum a gente ver na televisão, em redes sociais, artistas principalmente, que fizeram muitos procedimentos de harmonização, estão fazendo agora o caminho de volta. Por quê? Porque vai pesando mesmo, o corpo não consegue lidar com aquilo e não fica bonito. Então, assim, todos nós, em algum momento, vamos precisar do ácido hialurônico, do botox, de fio de PDO, de bioestimulador de colágeno localizado, mas isso no seu tempo. Antes disso, preocupe-se primeiro em deixar essas estruturas aqui mais, vamos dizer assim, mais saudáveis, né? Manter a parte óssea, muscular, e para isso a gente tem excelentes suplementos. A linha Nutrire, inclusive, é uma linha de alta qualidade. Eu trabalho com essa linha há mais de 11 anos já, e eu posso garantir para vocês que realmente funciona. Então, quando eu quero envelhecer bem, com saúde e qualidade, eu preciso pensar na suplementação. E essa suplementação ela envolve vitamina, aminoácido, minerais e proteína, tá bom? E se alguém quiser fazer contato com a gente, entender um pouco melhor como é o nosso trabalho, conhecer essa linha maravilhosa da Nutrire, para que vocês possam adquirir, a gente envia para todo o Brasil. Marcar uma consulta comigo também, ou presencial ou online, eu estou à disposição, tá bom? Obrigada, até a próxima.